Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, feche os olhos. Vamos adorar a Deus. Quero dar o melhor de mim. Oh, aleluia. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar, aleluia, o melhor de mim. Nós te adoramos. Eu quero oferecer um sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença em oração. E é como diz essa canção, nós precisamos ser adorador e adorador por excelência. É a esses que o Senhor procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
O Senhor não está atrás do religioso, mas atrás do pecador, aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua insignificância, e aquele que se coloca diante do Senhor, disposto a te servir, pronto para ouvir a tua palavra, para ser transformado, para ser moldado segundo a tua vontade. Essa é a nossa condição, Senhor. Aqui só há pecadores, não há um justo sequer, nem aqui dentro e nem tampouco lá fora. Todos nós precisamos da tua justiça, ser vestidos pela tua justiça, pelo teu perdão, pelo teu amor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nos transforma, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Tira de nós a dureza de coração, a soberba, a arrogância, e nos faça parecidos com o Senhor. Aleluia. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Aleluia. Basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer. Nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Aleluia. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então Fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala,
sobrenatural acontecer, nada me será impossível. O Senhor disse na tua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, meu Pai. É o alimento para nossa alma, é a tua palavra, é tudo que nós precisamos, é da tua direção, é aprender como te servir, é ser sensível à tua voz. Todas as vezes que uma carta foi enviada para uma igreja, a fim de exortar, consolar, corrigir, ela terminava dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, meu Pai, transforma o nosso ser, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Muitas vezes nós somos duros de coração e pagamos um preço alto pela rebeldia. E muitas vezes nós vemos na tua palavra que o Senhor usa do sofrimento, da dificuldade, para nos moldar. Em toda a Escritura nós vemos isso, o Senhor usando situações, usando adversários, a fim de que as pessoas fossem moldadas. E às vezes nós achamos que tudo é o diabo, que tudo é o mal, e não percebemos e não aprendemos com a situação. Aquela tempestade na vida de Jonas, nós sabemos que foi ele que causou. E o Senhor, com a tua graça, providenciou um peixe que o engolisse, a fim de dar a ele a chance de se consertar, de voltar atrás, de se arrepender. Ah, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, nos transforma, nos muda. Peça a misericórdia de Deus para a sua vida. Fala para Jesus que você reconhece que você precisa dele, que você tem que mudar. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, digno de honra, de louvor, de glória. Senhor, incline-se para ouvir a nossa oração, como está escrito. Aleluia. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, Venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. salva o teu servo, Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, Aleluia. o teu caminho. Faz-me andar, Jesus. Em tua verdade, Louvar-te-ei louvar-te-ei, meu Deus. enquanto eu viver. Enquanto eu viver, une meu coração ao
ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, aleluia, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Enquanto eu viver, une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos vivos e estarmos aqui mais uma vez para te adorar, para buscar a tua face, para ouvir a tua palavra. Receba toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno. Esse culto não é para nós, mas para o Senhor, meu Pai. Viemos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o motivo, a razão porque nós estamos aqui. Receba toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Rei dos reis, aqui estou. Aleluia. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus. Acima dos céus, acima de nós, o universo se formou com a tua voz. O mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Pela manhã eu te contemplo, abre os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim, e o teu Espírito eu louvarei.
Em minha alma flui um rio, dos meus olhos, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver. aleluia, Com todo o teu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, aleluia, vem me envolver com todo o teu amor. Pela manhã te buscarei, de madrugada, de madrugada eu me acercarei de ti. minha alma te anela Não te anela e tem sede de ver tua glória, de ver tua glória e o teu poder. meu socorro, Vem de ti, e na sombra e na sombra de tuas asas me regozijarei. minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra Pois tua destra me tem sustentado. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Que bom, né? Que nós estamos aqui. Graças a Deus. Mais uma manhã para adorarmos a Deus. E esse deve ser o seu objetivo, o nosso objetivo. Buscarmos ao Senhor. Nós temos um desafio. Eu vou mostrar aqui para você. Que mesmo sendo salvos, porque nós cremos que somos salvos, porque entregamos a nossa vida a Jesus, ainda nós temos uma jornada a percorrer, eu e você. A diferença é que essa jornada, segundo o apóstolo Paulo, é uma jornada segura, em que nós temos a certeza que Deus é conosco, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos de forma resumida, mas eu quero ver se a gente consegue ler esse capítulo todo. Esse capítulo é muito importante, porque o apóstolo Paulo mostra desde uma vida prática até a conclusão da nossa salvação. Esse povo aqui de Tessalônica, vale lembrar que esse povo, eu até, se você não leu essa carta, 1º e 2º Tessalonicenses, leia essa carta. Esse povo era um povo abençoado, um povo que eles absolviam a palavra de Deus, a tal ponto que o apóstolo Paulo fala que os frutos que eles apresentam é porque quando ouviam a mensagem, eles ouviam como se estivesse ouvindo do próprio Deus. Tamanho temor e reverência que eles tinham com a mensagem, com a pregação do Evangelho. Então,
Por isso se davam os frutos na vida dele. Quando você lê o começo das duas cartas, olha só que coisa interessante. Eles eram pecadores, de carne e osso, como eu e você, falhos também tinham tristezas, angústias, etc. Mas quando o apóstolo Paulo procura saber o estado deles, ele se surpreende a tal ponto que ele diz que não vê absolutamente nada neles. Pode ler na sua casa essas duas cartas, que tenha que acrescentar. Pelo contrário, a fé e a conduta deles servia de testemunho para outras igrejas, para outros irmãos, provando que, se de fato nós absolvermos a palavra de Deus, os frutos de transformação em nós, eles serão notados. Não é possível esconder. Lembra o que Jesus disse? Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá, não tem como esconder. Já que ela está no lugar mais alto, como é que vai esconder ela? Jesus disse mais: ninguém pode acender, ou ninguém acende uma candeia e põe debaixo da cama. Não, você coloca no velador, porque além de iluminar a casa, ela influencia todos. Agora, olhe só o que o apóstolo Paulo fala, mesmo eles sendo exemplos, mesmo eles sendo de Deus, mesmo eles estando bem com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Capítulo 4. Finalmente, ou seja, concluindo a nossa conversa, concluindo o nosso assunto, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que não como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a quem? A Deus. E efetivamente estáis fazendo. Preste atenção. Continueis progredindo cada vez o que? Mais. Olhe para mim. Embora eles estavam fazendo a vontade de Deus, Paulo ainda vai concluir dizendo para eles: olha, finalmente eu peço, eu rogo, eu imploro para vocês, que tudo que vocês receberam e tudo que vocês têm recebido, a forma que vocês têm sido ensinados a servir e agradar a Deus, que vocês permaneçam e ainda continue progredindo cada vez mais. Você sabe que, infelizmente, muitas pessoas que um dia elas dizem ter aceitado o Senhor Jesus, chega num determinado momento da vida dela, ela parece que estaciona, ela parece que se acomoda, ela parece que acostuma. Eu me lembro, por exemplo, quando eu conhecia Jesus, e suspeito que o mesmo aconteceu com você e que acontece com todos, quando nós descobrimos quem é o Senhor Jesus, o que Deus fez por nós, como Deus é santo, mas também é justo, nós entramos na igreja, fazemos parte da comunidade de Deus e pisamos em casca de ovo. Lembra do começo? Casca de ovo. Você estava vigiando, eu não digo 24 horas por dia, porque tem um período que a gente dorme. Mas tirando o período que a gente dorme, os demais nós vigiávamos em tudo. No que falar, como agir, onde ir. Ou não era assim? Era assim. Mas se nós não vigiarmos, o tempo vai passando e parece que nós vamos atrofiando, se acomodando, se acostumando. Não, já sei. O que eu sei já está bom. Do jeito que o que eu tinha para mudar, eu já mudei. Esquece. É isso aqui mesmo. Isso aqui não
Não passa. A proposta de Deus para os salvos e os dias que Ele nos dá de vida é para que eu e você sejamos santificados na sua palavra. Nós estamos num percurso. E até chegar ao céu, até o último segundo da sua vida, você tem que estar se santificando através das coisas de Deus, se submetendo à vontade de Deus, ligado em Deus. Isso é constante. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios o seguinte: aquele que está de pé, cuide-se para que não. Enquanto eu e você estamos andando para frente, nós não temos tempo de olhar para trás. Quando você para, você tem tempo de ficar olhando. E aí está o perigo. Aí está o problema. Em muitas vezes você vai ver o apóstolo Paulo usando a linguagem que nós somos como atletas. E que o atleta só é coroado se lutar de forma legítima. E ele vai sugerir que nós temos que correr. Quando você corre, não é possível correr olhando para trás. Correr olhando para os lados. Você tem que ter um alvo, um foco para você correr. E esse processo de santificação é o que impede que eu e você fique caindo constantemente nos mesmos pecados. Embora nós continuamos pecadores. Mas o processo de santificação, ele nos ocupa a fazer a vontade de Deus. Você já ouviu um dito popular aí fora? Que diz o seguinte, que mente vazia é o quê? É oficina do diabo. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais distante você fica do mundo, mais distante você fica do pecado. O nosso problema é que parece que em 1h30 de culto, nós resolvemos o nosso problema. Então as pessoas deitam, rola, faz de tudo e depois, nessa 1h30 eu já saio daqui de novo, transformar, pronto para outra. Não. Eu falava com um amigo ali e já falei com você algumas vezes. Coloca uma coisa dentro de você, que isso possa reger o seu coração. Nós não estamos autorizados a pecar. Somos pecadores, mas você não está autorizado a pecar. A ordem é, o apóstolo João disse, não pequeis. Não o quê? Não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Mas a ordem é não pequeis. Eles estavam no caminho certo. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo disse, olha, continue progredindo. Esse é o desafio. Continuar, estar é uma coisa, continuar é outra. Muitos um dia estiveram, mas não continuaram, não permaneceram. Continue. Nós temos que continuar. Quando ele escreve a carta a Filipenses, lá no capítulo 3, ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não existe nada que eu e você deixamos para trás que é maior do que o que está na frente. Não existe isso aí, não há essa possibilidade. O fim das coisas é melhor do que o começo. Quem disse? Salomão. E é verdade isso aí. Veja o ladrão da cruz, por exemplo. O encontro que ele teve com Deus foi ali. No final. Jesus transforma a água em vinho quando? Quando acaba a água. Quando acaba o vinho, ele transforma a água em vinho. Permanecer, continuar, progredir. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha só,
não faltou recurso ou não falta recurso para que vocês continuem progredindo. Porque vocês estão recebendo instruções. Não faltam instruções. As instruções estão aí. Por isso que Jesus, quando vai falar dos 2 fundamentos, e usando uma metáfora, ele diz o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras, olha só, e não as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Preste atenção. Mas todo aquele que ouve as minhas, olha só, é as mesmas palavras, mas as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é o fundamento? Ninguém pode lançar outro. Edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É as mesmas palavras, é as mesmas dificuldades, mas são outros resultados, porque uns ouvem e não praticam. Então entra para um ouvido e sai para o outro. O outro ouve e pratica. Esse está edificando sobre a rocha. Esse está edificando sobre a rocha. Nós não temos força, coloque algo em você, em nós, para vencer o mal. Não há força em você para vencer o mal. Não há força em mim para vencer o mal. Nós só podemos vencer o mal através das armas que Deus nos dá, que Ele deixa disponível. Quando o anjo contendia acerca do corpo de Moisés, está lá em Judas capítulo 1, ele disse, o próprio anjo disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. É o Senhor. Jesus, quando está sendo tentado no deserto por Satanás, ele ensina como vencer. Satanás usa a Bíblia fora de contexto e Jesus aplica o contexto. E Satanás disse: você é filho de Deus, transforme as pedras em pães, porque ele tinha poder para fazer isso. E ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não é as suas palavras, não é uma confissão positiva, não é um tá amarrado que vence o diabo. O que vence o diabo são as armas que Deus nos dá. A palavra de Deus, a verdade. Por isso Jesus não dá outra alternativa. Se você encontrar, você me mostra. Não existe outra alternativa para alguém ser liberto a não ser a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade. Não é conhecereis a igreja, conhecereis o pastor, conhecereis esse ou aquele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Só a verdade, não há alternativa. Aqueles que Jesus curava, você vai ver muitas vezes ele dizendo para eles que eles tinham que permanecer no caminho, como o paralítico que ele cura lá do lado de fora do tanque de Betesda. Encontra com o cara no templo depois e diz assim: olha, veja que você já está curado, hein? Agora você vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como assim? Se 38 anos de sofrimento já não é pior, tem pior ainda? Tem. Ele disse: você vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não adianta nada eu e você ouvirmos a verdade se nós não se utilizarmos dela, se não colocarmos em prática. Não adianta nada. O conhecimento sem a prática não gera frutos. Esquece. Tem tantos aí que conhecem, mas insistem na heresia, insistem no engano. Não se submetem à verdade de Deus. E ele está dizendo que instrução
ferramentas eles estão recebendo de sobra. E você também está recebendo. Cada culto que você vem, você recebe uma palavra. Agora, você pode receber, absorver essa palavra, colocar em prática e ver a transformação da sua vida. Como você pode ficar aqui 10 anos conosco, 20 anos, até Jesus voltar e não acontecer absolutamente nada. Você está ouvindo a mesma palavra, um vence, um é transformado, um nasce de novo e o outro permanece do mesmo jeito. É a forma como recebe. E ele diz mais aqui, ó. Versículo 3, ele relata para nós qual é a vontade de Deus. Pois esta é a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele diz: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Isso aqui é o tipo de coisa que ninguém quer ouvir. É raro quem quer ouvir isso aqui. Paulo diz o seguinte: olha, a vontade de Deus é a nossa, a vossa santificação. Que a sua vida num todo, o seu corpo, a sua conduta, as suas ações, os seus atos, tudo em nós tem que ser santificado. Nós temos que viver de maneira a agradar a quem? A Deus. E em hipótese alguma podemos viver na mesma prática dos gentios. Os gentios aqui é aqueles que não conhecem a Deus. Nós não podemos viver como aqueles que não conhecem a Deus. A pergunta é difícil encontrarmos pessoas que supostamente conhecem a Deus, mas vivem como os que não conhecem? Não, é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem são pessoas que se dizem de Deus, mas a conduta dela é o contrário. Se ela trabalha em um local, se ela frequenta um lugar, ninguém nem vê nela diferença nenhuma. Pelo contrário, se ela disser que é crente, os outros aí que vai assustar. Vai dizer: ó, deixa eu te falar, eu sou crente. Ah, não, você está brincando. Não, sou. Não, você não sabia, não? Mas por que o cara não sabia? Sabia porque não tem nada diferente, pô. As mesmas palavras, o mesmo comportamento, a mesma conduta, se mistura com tudo e todos. E aqui eu não estou me referindo a fazer acepção de pessoas. Não, Jesus também não fazia. Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa é não fazer acepção, outra coisa é fazer o que as pessoas fazem, o que a maioria faz, ser influenciado pelas pessoas. Nós fomos chamados para ser sal. É você que dá sabor. É você que é luz, é você que tem que brilhar lá. As pessoas têm que ver Deus na sua vida. Amém? É desta forma. Ele está dizendo: a vontade de Deus é essa. É essa. A nossa santificação. Em tudo. Por completo. 100%. Nessa matéria, ele diz, nesse corpo, nós temos que honrar a Deus. E isso tem que ser notório. Versículo 7. Porquanto Deus, quem? Deus, coloque isso, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a quem? A Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha só, ele diz que Deus não nos chamou para essas práticas, para essas coisas. Não, Deus nos chama com um propósito: que não vivamos
na impureza. No final do versículo 6 que nós lemos, ele diz que se nós continuarmos nas mesmas práticas que aqueles que não conhecem a Deus, que você não se esqueça que Deus é vingador. Duro, né? Não é chocante ouvir isso aí? Pois é, mas é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que as pessoas escolhem para não pregar. Que ninguém quer ouvir isso aí. Estamos na graça. É? Você vai ver. Que isso, bicho? Pois é. Deus é tão bom que nos trouxe aqui, e aqui só tem pecador, a começar por mim. Aqui não tem ninguém certo. Que é todo mundo errado, todo mundo pecador, todo mundo falho. Mas Ele nos ama tanto que nesta manhã Ele resolveu mais uma vez nos instruir, para que eu e você olhemos para a nossa vida e possamos dizer assim: olha, isso aqui está errado então já que eu fui chamado para a santificação e não posso viver na impureza, isso aqui eu vou ter que tirar, aquilo ali eu vou ter que tirar. E é você que tira. Não fique esperando não. O dia que Deus quiser eu paro de fumar. Não, Ele não vai vir tirar o cigarro da sua boca não. Quem pega isso aí, amassa assim e joga fora, é você. Não, esse aí é você. Responsabilidade sua. Nós gostamos de jogar tudo em cima de Deus, coisas que nós temos que fazer. Jesus, quando Ele chama para servi-lo e para segui-lo, Ele diz assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Ele não leva a sua cruz, quem leva é você. Ele disse: é você que leva. E não é para você dar para o outro levar não. Tome a sua. Por que essa palavra sua? Porque é particular, cada um tem a sua. Tome a sua cruz e me siga. Pois é. Será que nós temos vivido assim? Será que você tem vivido assim? Um dia desse eu falava com um rapaz, um pastor de uma outra igreja, e ele me questionava acerca do sofrimento que nós sofremos, que ele estava sofrendo, que ele era de Deus, que ele fazia as coisas certas. E ele disse assim: tem hora que eu acho que o inferno é aqui mesmo, bispo. Eu disse: não, aqui é bom. Aqui até o que você acha que é ruim é bom. Você vai ver no dia que tiver que encarar Deus. Aí ele disse: nossa, o senhor falando assim, dá até medo. Diz: que bom, sinal que você está vivo. Tiago diz que os demônios creem e tremem. Nós às vezes nem cremos e nem trememos. Existe uma diferença aqui entre temor e tremor. Temor é respeito, submissão, reconhecimento. E tremor no grego é pânico. Quando você sabe quem é Ele. Você lembra que nós falamos dos 7 selos? E que vai chegar aqui, eu vou repetir essas mensagens. Você lembra quando chega o momento da vinda do Senhor? E aqueles que viveram de forma errada, desordenada, vão gritar: cai sobre nós os montes, porque chegou a ira do Cordeiro, quem pode suster-se? Interessante que João fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é o mesmo Cordeiro que João está falando. Chegou o grande dia. E as pessoas desesperadas pedindo que os montes caiam sobre nós, porque chegou a ira do Cordeiro, quem pode suster-se? Isso é muito sério. É muito sério. Como que eu faço então
me submeto à vontade de Deus. E aí eu deixo de errar? Não, eventualmente você vai errar, porque você é um pecador, isso está em nós já. Mas a questão é como você recebe a palavra, o que você tem feito. Jesus disse que o reino dos céus é tomado como? E só, ainda ele faz uma distinção, né? Só os que se esforçam, não é todos, só se apoderam dele. Agora, seguindo, ele vai dizer assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez. Novamente você vai encontrar a mesma palavra. Primeiro, que eu não posso viver como gentil. Eu fui chamado para santificação, para fazer a vontade de Deus. Uma vez que eu entendo que eu não posso viver no pecado, agora tem outras coisas que eu tenho que fazer. É só deixar o pecado? É só viver em santificação e cruzar os braços? Não. Agora ele exorta a viver uma vida de piedade, uma vida de prática. Por quê? É como Tiago diz: pecado não é só o que você faz de errado, mas o que você deixa de fazer certo. Quando você pega Mateus 25, que fala do grande julgamento, lá você não encontra um pecado, por exemplo, naquela ocasião, naquele momento do julgamento, você não encontra um pecado de adultério, um pecado de roubo, de idolatria. Naquele momento não. Naquele momento você encontra o pecado que Jesus diz assim: tive fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestiste, era forasteiro, não me amparaste, estava enfermo, não foste me visitar. Quando isso foi que aconteceu? Nós nunca te vimos assim. Quando você não fez para um dos meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja só, esse período ali não está falando de transgressão, prostituição, idolatria, adultério, roubo. Não. Ali a questão é por não fazer o que deveria ser feito. E aqui Paulo está exortando: deixou o pecado, se santificou, abandonou a impureza. Pois é, agora a ordem é que nós amemos uns aos outros. E novamente ele vai reconhecer: e eu noto que vocês têm feito isso. Vocês estão de parabéns, que bom. Vocês têm demonstrado esse amor. Agora a ordem é que vocês, no final do versículo 10, a progredirdes cada vez mais. Vocês já têm feito, então continue fazendo e faça cada vez mais. Não existe, olha para mim, não existe essa salvação, essa salvação singular, que você só pensa em você. Ah, eu estou salvo. Não, se você não ama o seu próximo, você nunca esteve salvo. Você nunca foi salvo. Porque quem é salvo quer salvar. Quem é transformado quer ajudar o próximo, quer estender a mão. Você não dá nem bom dia para o vizinho, você é salvo do quê? Do que você é salvo? Coisa nenhuma. Não existe uma religião, se é que nós podemos chamar assim, infelizmente, mais egoísta do que os que dizem evangélico. Esses são os mais mesquinhos que tem. É duro falar isso, eu sei que é duro, mas é a verdade. O povo mais duro de coração é aqueles que se dizem evangélico. É um povo que só pensa no umbigo deles. É aquele que está preocupado só com ele. Ele auto se idolatra. Ele é um egoísta, um avarento, um egocêntrico. Por isso que o mundo está assim. Clamam por uma mudança do mundo, por uma justiça. Vamos nos reunir amanhã para orar pela nossa nação. Não, vamos nos reunir amanhã para ajudar a nossa nação. Tem gente morrendo de fome, tem gente doente, tem gente sem roupa para vestir.
Não adianta nada ficar orando, se reunindo, fazendo essas coisinhas e não demonstrar amor ao próximo. É mentira, essa salvação é falsa. Aquele que é salvo, ele sente compaixão, ele sente a dor do próximo. E eles estavam fazendo isso. Agora, por exemplo, e essa mensagem está indo pela internet, eu também não quero nem saber. Agora, com o que está acontecendo em Manaus, é fácil. Vai aparecer líder agora doando alguns botijões de oxigênio e colocando lá no Face para dizer que ele é bonzinho. Por que ele esperou chegar esse momento? Por que esse hipócrita não ajudou antes? Por que não fez uma ação social antes? Por que tem que publicar no Facebook? Por quê? Porque está esperando os homens aplaudir, e são hipócritas, porque poderiam doar 1000 botijões, vão lá e doam 20, doam 50, isso é um absurdo, e é impressionante como as pessoas são imaturas, e elas se comovem. Nossa, você viu o que fulano fez? Fulano não fez nada, deixa de ser bobo, deixa de ser estúpido, que fez coisa nenhuma. Fulano nunca fez nada, fulano está fazendo agora, porque agora a mídia está voltada para Manaus. Agora é a hora de fazer o marketing, para todo mundo ver. Por que tem que chegar a esse ponto? Onde estão essas grandes igrejas? Cadê eles? O povo sofrendo por aí, morrendo de fome. Eles foram lá agora ajudar, foram nada. Agora para eles, isso é um prato cheio, porque eles querem mídia. Eles querem levantar o nome da instituição. Eles querem tentar conquistar a credibilidade que eles não têm. E a pouca que tinham, eles perderam. Não seja bobo. Jesus disse que o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. Esses daí só vão receber aplauso de homens. São reprovados por Deus. Eu e você não podemos ser movidos pelo público. Você tem que ser movido pelo Espírito de Deus. Aonde você vê um sofrido, um aflito, você estende a sua mão. Tem alguém vendo? Deus está vendo, irmão. Isso é suficiente. Deus, quando foi escolher Davi estava sozinho. Davi não tinha plateia para ver ele livrando a ovelha, irmão. E se ele contasse depois, as pessoas não iam acreditar. Mas Deus viu. Outro dia eu vi um pregador estragando uma mensagem, mas estragando uma mensagem, que eu não vi a hora dele acabar aquela mensagem, dizendo que Deus queria abençoar Saul, e Saul correndo atrás da jumenta. É totalmente ao contrário. Deus só abençoou Saul por causa da jumenta. Quando Saul demonstra tanto amor em encontrar a jumenta do pai, Deus disse a ele: esse cara aí, ó, você está cuidando assim da jumenta, esse cara de rei vai arrebentar, pô. Esse cara aí, ó. Deus vê você aonde ninguém vê. E você não precisa de ninguém para promover você. Ser cristão não é trazer para si glória. Ser cristão é glorificar a Ele. O que foi que João disse? Importa que eu diminua para que Ele cresça. Agora você vai ver, tá? Na internet, se prepare já para você ver o lixo de postagem. Todo mundo usando fotinha de líder, doou tanto, socorreu Manaus, é? Tem pastor lá morrendo de fome, irmão. Tem pastor lá doente. Tem pastor que morre porque a igreja não paga a cirurgia dele. Eu sei o que eu estou te falando. Não me contaram. Pois é. Mas por que não fazem nos bastidores? Porque não dá lucro. Fazer por quê se ninguém está vendo? Pois é. Mas as pessoas gostam. Eles gostam. Porque eles não gostam da verdade. Da mentira eles gostam. A ordem aqui é que eles continuassem. No versículo 11, ele diz assim, ó. Versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais o quê? A precisar. Que nós sejamos diligentes. Você sabe o que é diligente? Cuidadoso, prudente.
Se eu e você ouvimos a voz de Deus, se nós andamos em santificação, a nossa vida está nele. Logo, eu e você não precisa recorrer a nada e nem a ninguém. Pelo contrário, quando as pessoas olhar para nós, é elas que virão buscar em nós uma palavra, uma orientação. Não é eu e você que recorre a eles, é o contrário. No passado, por exemplo, se você voltar lá à velha aliança, você vai ver os reis recorrendo aos profetas. Hoje é o contrário. Hoje o que se diz profeta recorre ao rei, se submete à autoridade, quer manter a política da boa vizinhança. Não, no passado não era assim, irmão. No passado quem ia até o profeta era o rei. E se o rei não fizesse o que o profeta falou, sobrava até para ele. Quem diz? A Bíblia. Leia a Bíblia para você ver. Leia quando Elias estava no caminho e aqueles homens encontraram ele, que o rei disse assim, ó, vai lá, consulta para mim o Deus de Amon, consulta eles lá, porque o rei estava enfermo em cima da cama. E eles saíram. No caminho eles se encontram com Elias, e Elias diz, está indo aonde? Nós estamos ali consultar o Deus de Ecrom. E aí ele diz, por quê? Porque o rei está enfermo na cama. Ele diz, não, pode voltar lá e dizer para ele que ele vai morrer. Aquela cama que ele subiu, ele não desce mais, porque tem Deus em Israel e ele não reconhece isso. Ele mandou buscar em outro lugar, então ele vai morrer. Ele não vai ser curado, vai morrer em cima daquela cama. Pode dizer para ele. E aí os mensageiros voltam. Aí o rei disse assim, ué, já voltou já, porque não encontramos um homem ali, a notícia não é boa não, o senhor vai morrer. Mas quem é esse homem? Ah, eu não sei, ele se vestia de pelo e trazia um cinto de couro. Aí o rei já disse, eu sei, esse daí é Elias, o tesbita. Quem é de Deus é diferente em tudo, irmão. Só de bater o olho o cara já sabia. Esse daí é o Elias, o tesbita. Pois é, e hoje? Hoje não. Hoje os profetas, abre aspas, consultam os reis. E eles estão mais preocupados em não ofender os reis do que Deus. A ordem que os reis derem, eles submetem, ainda que seja contrária à palavra de Deus, para ficar bem na fita, né? Pois é. Agora no versículo 13, Paulo vai mostrar que uma vida prática de santificação, de piedade, no centro da vontade de Deus, é o que vai concluir isso aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, se referindo aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só, aqui era o seguinte: mesmo aqueles que fizeram a vontade de Deus e andando com Deus, eles morreram, como nós também vamos morrer. E aí muitos questionavam o seguinte: ah, mas foram fiel tudo e morreram. E aí Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu com eles. Aqueles que morreram, e aí Paulo vai usar aqui
Essa palavra, aqueles que dormem, eles não estão esquecidos porque morreram. Eles não perderam nada porque morreram. Se nós morrermos, nós não vamos perder nada. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo vai acontecer conosco na sua vida. Nós também vamos ressuscitar. Nós também. E a recompensa deles, ele vai dizer aqui, olha só que coisa interessante. Nenhum de nós precederemos os que dormem. A gente não vai chegar lá primeiro porque a gente está vivo. Não. Porque quando Jesus voltar, primeiro ressuscita os que morreram nele. Quem diz isso é o próprio texto. Primeiro eles, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Esse é o único arrebatamento que a Bíblia menciona. É um único evento, não tem arrebatamento de ninguém sumir secretamente e depois Jesus vir novamente. Não, ele já veio uma vez e promete voltar a segunda, não tem a terceira. É só assim, o plano é esse aqui. O arrebatamento que a Bíblia menciona é esse daqui. É um evento só. Jesus vem, aqueles que morreram nele ressuscitam primeiro, mas no mesmo instante, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. E ele diz aqui no final do texto: consolai uns aos outros com essas palavras. Sabe o que ele está dizendo? Vale a pena você viver uma vida de santificação. Vale a pena você tirar da sua vida a impureza. Vale a pena você viver uma vida piedosa. Nós não estamos correndo sem rumo. Nós não estamos, Paulo disse, como alguém que está desferindo golpe nos ares. Não. Nós estamos caminhando rumo a Canaã espiritual. Diga glória a Deus. Nós estamos caminhando rumo ao céu. E se nessa caminhada, nessa jornada, nós morrermos, não tem problema. Viemos do pó e ao pó voltar. Mas você não perdeu. A promessa dele continua de pé. E quando ele vier, aqueles que morreram nele vão ressuscitar. E Paulo disse aqui: de maneira nenhuma nós precederemos eles. De maneira nenhuma. Pelo contrário, primeiro é eles. Eles ressuscitam e em seguida nós já somos arrebatados com ele nas nuvens. Diga glória a Deus. Você não está renunciando em vão. Você não está servindo ao Senhor em vão. Ele diz: consolai uns aos outros com esta palavra. Sabe aquele não que você fala para o mundo? Aquilo que você corta na sua carne, sabe? Não, não é em vão. Você não está trocando nada por nada. Você está trocando nada por tudo. Porque eu e você não temos nada. E Deus tem tudo. Aqui é tudo passageiro. Tudo fica aqui. Mas aonde nós vamos passar a eternidade? E a decisão não é depois da morte. A decisão é agora. É hoje. É hoje. Viver como se o Senhor fosse voltar hoje. Está atento. Isso daqui deve ser o combustível para que nós possamos continuar nos caminhos do Senhor. Por isso que você não deve buscar a Deus simplesmente porque você precisa de algo. Eu vim aqui porque eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma bênção na família. Não. Você precisa ser salvo. A dificuldade financeira não impede você de ser salvo. A deficiência física não impede você de ser salvo. Mas se você não nascer de novo, você não será salvo. Você pode ser rico, você pode ter uma saúde. Como é que está o seu triglicérides? Não, meu triglicérides está redondinho. É? É. E a pressão? 12/8. E a conta no banco? Não, minha poupança está bem recheada. Mas isso aí não
não leva ninguém ao céu. Ninguém pode ver e nem tampouco entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não pede um currículo para salvar você. Vem cá, estudou até que série? Fez qual faculdade? Sabe mexer em computação? Tem dinheiro guardado? Não. A salvação é do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, o mendigo, o andarino, aquele que está jogado na sarjeta lá. Ele pode ser barrado de entrar numa loja, ele pode ser barrado de entrar numa igreja, porque ele está fedido, sem tomar banho, mas ninguém pode barrar ele de entrar no céu, porque se ele aceitar Jesus, Jesus salva ele. Diga glória a Deus. Que benção, hein? Como é que vai fazer? A casa é dele. Quem vai dizer para ele que não entra? Pois é. Mas os homens são assim. Os homens gostam de avaliar o exterior, gosta daquilo que os olhos veem. E Jesus dizia para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Guarde isso no seu coração. A nossa trajetória até o último segundo da nossa vida é uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de piedade, e que tem que ser demonstrada na prática. Eu falo sempre com a minha esposa, olhe para mim, falo sempre com a minha esposa: nós somos tão mal, mas tão mal nós somos, que nós conseguimos passar uma semana toda, o mês todo sem ajudar ninguém. Não, tem outros que é mais mal ainda, tem outros que conseguem passar 2 meses, 3 meses, 1 ano, tem uns que passou a vida toda e não estendeu a mão para ninguém, tamanha maldade que está nele. Mas ele quer tudo de Deus, ele quer o perdão de Deus, ele quer porta aberta, ele quer saúde, ele quer tudo, mas não estende a mão para ninguém. No céu não entra mesquinho, avarento, soberbo. Pode esquecer. Pode esquecer. O Espírito Santo não transforma ninguém pela metade, irmão. O encontro com Deus muda você por completo. Você passa a pensar como Ele. Tem um texto que eu vi uma vez, muito importante, achei muito bacana, que diz o seguinte: se você não consegue sentir a dor do seu próximo, você está mais doente ou pior do que ele. Pois é. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, temos muito que aprender. Muito. Somos tão falhos, Senhor. Às vezes nos achamos e nos sentimos autossuficientes, quando na verdade nós não somos. O que somos é falhos, pecadores. Às vezes praticamos coisas que faz parte da vida daqueles que não te conhecem, e nós fazemos o mesmo. E como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, por causa desses é que o nome do Senhor é blasfemado todos os dias. Ah, meu Pai, nós precisamos nascer de novo, precisamos ser santificados pela Tua palavra. O Teu servo, o apóstolo Pedro, ele disse que a santificação acontece pela obediência. Pela obediência à Tua palavra, pela obediência à Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai.
Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor. Porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estará. Que essa palavra possa dar frutos na nossa vida. Que o temor do Senhor esteja em nós. Que sejamos obedientes à tua palavra, Senhor. Somente a tua palavra, o teu Espírito, pode nos transformar em uma nova criatura, em fazer de nós um novo homem, feito, formado segundo a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, gente. Pode sentar. Guarde isso aí no seu coração. Você pode ler essa história que eu falei de Elias e do rei lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, quando Acasias está enfermo em cima de uma cama e ele manda que vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, e Deus dá uma ordem para Elias ir encontrar com eles no caminho e dizer para eles que a cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer, porque ele não consultou e não recorreu ao Deus de Israel. Amém? Não há salvação em outro.